Bom dia, irmãos, graça e paz. Este é um dia que o Senhor nos concedeu por sua graça, misericórdia, pelo seu amor. Estamos aqui, reunidos mesmo à distância, mas estamos juntos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e ouvindo o que a sua santa palavra irá nos ensinar. Então, nesse momento, seja bem-vindo, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te abençoe e que possamos ter um encontro proveitoso, um encontro em que a nossa alma se deleite na presença de Deus e que a gente, após esse encontro, nós possamos sair transformados pela palavra do Senhor. Que seja assim na sua vida nessa manhã. Vamos já ler a palavra do Senhor. Te convido a abrir Salmo 96. Salmo 96. Nossos irmãos estão chegando. Nosso irmão Carlos, diácono Carlos Palmer, Cláudia, Dona Beta. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É bom tê-los conosco. Salmo 96. Eu falo e espero um pouquinho, porque eu tenho certeza que você vai estar com a sua Bíblia aí, como um bom cristão, nunca abandona a arma. Salmo 96. Leremos ele todo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O salmista, ele nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor um cântico novo não significa que todo dia, toda hora tem que ter uma música nova, não. Mas esse cântico novo é um cântico que brota do coração, um coração que é alegre, um coração que reconhece que foi salvo por Cristo Jesus. Que nessa manhã seja uma manhã em que dos nossos lábios saiam cânticos novos ao Senhor. Que a gente possa bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por todas as suas maravilhas, ó Pai, que tu tem feito na nossa vida, tem feito no meio da tua igreja. Nós só temos que te agradecer, porque tu és um Deus santo, grande, poderoso, supremo, excelso. A tua palavra diz que a tua fidelidade é de geração em geração. Por isso, Pai, receba cada parte dessa devocional em tuas mãos, fale os corações nesta manhã, e que assim nós possamos ser transformados pela tua presença, Senhor. É a oração que eu faço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai fazer hoje uma experiência. Vamos colocar aqui no computador um cântico para entoarmos. E o cântico será o hino de número 19 do nosso Inário Novo Cântico. Hino 19. Convido você também, se você tiver ao seu alcance o Inário Novo Cântico. É um hino bastante conhecido. Rei Sublime.
Vamos entoar o cântico. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória, de ti recebem tudo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, dos altos céus, louvores meus e soam de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu bem feito. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, que agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. O texto que nós iniciamos nos convida a louvar ao Senhor, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E é isso que nós fizemos agora, mesmo através de uma gravação, mas nós entoamos juntos. E com certeza, do nosso lado, saiu um cântico novo. Vamos agora mais uma vez orar para passar para a nossa reflexão dessa manhã. Pai, nós já lemos a Tua palavra, já falamos com o Senhor através da oração, cantamos um cântico que exalta o Teu santo nome. E agora te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor ilumine os corações que irão, Senhor, ser alcançados pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito trabalhe, Pai, na vida de cada um. Que venha, Pai, tirar tudo aquilo que estiver atrapalhando o entendimento. Que somente a Sua voz seja audível nesse momento, Pai. Que os nossos corações possam ser alcançados pela Tua palavra e trabalhado por Ti. É a oração que eu faço no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir agora lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Palavra do Senhor. Se existe algo em que nós devemos sempre nos lembrar, é de que Cristo morreu para nos salvar. Isso é uma verdade inexorável na vida cristã. É o fundamento da vida cristã, de que Cristo morreu para nos salvar. Mas existe algo interessante que acontece. Muitas vezes é esquecido. Por que Cristo morreu? Falamos de ressurreição, falamos de tantas coisas, mas esquecemos de falar, de reviver no nosso coração o porquê Cristo morreu. E o reviver, trazer à memória aquilo que é importante, é muito interessante. Porque, conforme o texto diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E lembrar que Cristo morreu me dá a esperança da vida eterna. Porque se não fosse pelo sacrifício dele, não teríamos a salvação. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa manhã com os irmãos. Por que Cristo sofreu e morreu? É a pergunta que devemos fazer constantemente. Por que Cristo morreu e sofreu? Ou por que Cristo sofreu e morreu? Se formos olhar para esse texto, o texto é bastante claro. Mas teremos 3 ensinamentos, dentre tantos, que nós podemos tirar desse texto. E que a minha oração é que esse texto, esses ensinamentos, fiquem guardados no seu coração, para que você possa, a cada dia, a cada momento, se lembrar por que Cristo sofreu e por que ele morreu. O primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto, de Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, é por que Cristo sofreu e morreu? Primeiro, para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça. Para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça. A morte de Cristo em nosso lugar significa que nós morremos. É uma coisa meio ilógica talvez para você. Cristo morre em nosso lugar e mesmo assim eu morro. Por quê? Nós podemos falar que Cristo morreu em nosso lugar e nós também morremos. Porque quando ele morre em nosso lugar, a nossa morte não é morte física, mas a nossa morte é a morte para o pecado. E ao morrermos
com Cristo, acontece algo fenomenal. Porque quando morremos com Cristo, nós escapamos da morte. Que morte é essa? É a morte eterna. A morte de uma vida de miséria sem fim, uma vida de separação de Deus. Quando Cristo morre, ele traz novamente o acesso que tínhamos com Deus, que foi perdido lá no Éden. E a partir do Éden houve uma separação. Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. E há essa ruptura nesse relacionamento. E se você for parar para ler a palavra de Deus, você vai ver que o tempo todo, de Gênesis e até Cristo Jesus, Deus sempre mostrou como seria o resgate do seu povo. Através de um sacrifício puro, imaculado. E esse sacrifício é Cristo Jesus. Lá no Éden, esse relacionamento ele é partido, ele é rompido. Mas quando chega em Jesus, no ato da sua morte, esse relacionamento que estava partido, ele volta a se unir. Através de Cristo Jesus. Agora, a amizade entre o homem e Deus. Mas isso tudo por causa do sangue de Cristo Jesus. Então essa separação ela não existe mais, porque a partir do momento que Cristo morre, nós morremos com ele. E essa morte, ela traz essa renovação dessa amizade com Deus. Agora não estamos mais separados de Deus, agora temos livre acesso ao Senhor. Lembra do texto que fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que agora não existe mais empecilho entre nós e Deus. Mas isso só foi possível por causa da morte de Cristo Jesus. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. João, capítulo 10, verso 28. Eu pedi para você abrir João, vamos ler 3 versículos só. Em João. João 10, 28. O que diz lá? João 10, 28. Diz assim, ó. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus diz o quê? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Então a morte de Cristo nos traz a vida. Mas também nos traz que nós agora pertencemos a Deus. Então não existe mais essa separação, porque agora nós pertencemos a Deus, nós fomos comprados com um precioso sangue. João 11, 26 diz assim, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha que interessante. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, nos livra dessa morte eterna, do inferno, da ira de Deus. A questão da justificação é que agora quando Deus olha para mim e para você, ele olha e vê que não devemos mais nada a ele, porque quem pagou foi Cristo Jesus. Muito, muito, muito interessante quando nós paramos para entender isso. Cristo Jesus, ele morre em nosso lugar para que nós morramos também, mas morramos para o pecado. E através dessa morte nós escapamos da morte eterna, uma morte eterna de miséria sem fim, separação de Deus. Através da morte dele agora nós temos essa relação reatada com Deus, mas só por causa da morte e dos méritos de Cristo Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Tudo isso através da morte e do sofrimento de Cristo Jesus. Se tem um filme que mexe muito comigo, é o filme A Paixão de Cristo. Quando nós olhamos ali, o autor ele foi muito feliz ao fazer aquele filme.
Ele mostra os sacrifícios, o sacrifício de Cristo Jesus, mostra o sofrimento dele. E toda vez que eu vejo aquele filme, vejo aquele personagem ali do filme, representando Jesus, sendo flagelado, sendo maltratado, eu lembro que ali era o meu lugar. Aquelas chibatadas eram para mim, aquela cruz era para mim. Mas ele voluntariamente, ele desce da sua glória, ele se faz homem e ele se entrega em nosso lugar. Por isso, essa reflexão dessa manhã é para que possamos sempre lembrar porque Cristo sofreu e morreu. Porque Cristo sofreu e morreu. Cristo morreu em nosso lugar por nossos pecados, conforme eu disse. Vamos dar um pulinho lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Nós mortos para os pecados. Ele morre, ele carrega sobre ele os pecados anterior à geração dele, desde o início da humanidade. Ele carrega sobre ele os pecados da sua geração, e Cristo carrega sobre ele os pecados das gerações vindouras até o seu retorno. O pecado que me trazia condenação não está mais me trazendo essa condenação, porque Cristo Jesus, ele carregou sobre ele na cruz do Calvário. Ele morreu para que vivamos, para que pudéssemos ter vida. Ele se entrega para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso é motivo de alegria, de consolo. Saber que aquele sacrifício foi para que nós não morrêssemos a morte eterna, morrêssemos apenas para o pecado, mas também nos trouxe vida, e vida em abundância. Ser cristão significa que nós devemos morrer a cada dia para o pecado. Devemos sempre, sempre correr do pecado. Não somos super-heróis. Não somos. Aquele que acha que é super-herói ou super-heroína, que pode chegar perto do pecado, flertar com o pecado e sair ileso, está enganado. Não pode. Não somos super-heróis. Devemos a cada dia nos distanciar do pecado e a cada dia nos mortificar para o pecado. Então, aquele velho homem, aquele velho eu que amava o pecado, ele morre com Jesus. Ele morre com Jesus. Por isso devemos ter uma vida de comunhão com Ele, constante. Uma vida em que a palavra que eu ouvi uma vez, que a nossa agenda seja a comunhão com Ele. Do amanhecer, do acordar, ao deitar. Uma vida de comunhão. E através dessa comunhão, nos fortaleceremos
e mortificaremos a nossa carne, o nosso eu, o nosso velho eu. Que às vezes esse velho eu quer brotar novamente. É uma luta constante da carne contra o espírito. Paulo diz isso, que o espírito milita contra a carne. Mas o velho eu, o velho homem, que amava o pecado, ele morre com Cristo Jesus. O batismo significa isso. Que a partir daquele momento em que a água é derramada, ali o velho homem está morrendo. E quando nos levantamos, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Que o velho homem, ao morrer, o novo homem, quando ressurge, ele não é mais dominado pelo pecado. Aquele que serve a Cristo Jesus, aquele que tem uma vida de intimidade com Jesus, ele não é mais dominado pelo pecado. Não estou falando que ele não vai mais pecar. Todos nós pecamos. Todos nós pecaremos até ou o Senhor nos chamar, ou até a volta de Cristo. Mas aquele que serve a Cristo não é mais dominado pelo pecado. Aquilo que o velho homem fazia não domina mais a nova criatura em Cristo Jesus. Então ela não é mais dominada pelo pecado. E ao contrário, o pecado torna seu inimigo. O pecado tem que se tornar nosso inimigo, não pode se tornar nosso amigo. Amigo é aquele que nós queremos estar sempre, nos encontrar sempre. Ninguém quer se encontrar sempre com o inimigo. Ninguém quer. O pecado tem que ser esse inimigo. De termos essa vontade de estar longe, distante do pecado. Eu te faço uma pergunta. Quem tem sido seu amigo? O pecado ou Cristo Jesus? Quem tem sido seu inimigo? O pecado ou Cristo Jesus? É uma pergunta que você deve fazer. E se lembrar que Cristo morreu para que sofreu e morreu para que morramos para o pecado e vivamos para ele, para a sua justiça. O segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto de Romanos 6, do verso 1 ao verso 14, é de que Cristo sofreu e morreu para que morramos para a lei. Para que morramos para a lei. O pecado não foi a única realidade que matou Jesus e a nós. A lei de Deus também fez isso. A lei de Deus também fez. Quando quebramos a lei pelo pecado, a lei nos sentencia à morte. Paulo diz que a lei ela foi feita para mostrar os nossos erros, os nossos pecados. Porque se não houvesse lei, não haveria transgressão. A lei é feita para que possa regrar o ser humano. Todos nós sabemos disso. Se não houvesse iniquidade no mundo, não existiria lei. Mas hoje nós podemos ver, existe o Código Penal, o Código Civil, e daí vai adiante. Para quê? Para regrar o ser humano, para que não possa cometer infrações, transgressões. E toda vez que o ser humano quebra essa lei, transgride essa lei, há uma punição. Podemos ver a lei trabalhista, o próprio Código Penal que nós falamos. Conosco, na nossa vida cristã, não é diferente. Quando quebramos a lei pelo pecado, a lei nos sentencia à morte. Adão quebrou a lei. E o que aconteceu com ele? Foi sentenciado à morte.
Mas que morte é essa? Separação de Deus. Ele vivia com Deus no jardim. A partir do momento do seu pecado, acontece esse distanciamento entre ele e Deus. Se não houvesse lei, não haveria castigo. E todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos, transgredimos a lei, nós pagamos por essa quebra. Pecado é coisa séria. É muito sério. Mas, pastor, Deus, ele perdoa o pecador? Ele perdoa o pecado? Perdoa. Deus, ele é perdoador. Ele é bondoso, amoroso. Mas as consequências do pecado ficam. Assim como um homem, ele transgride a lei, ele é preso, ele se arrepende daquilo que fez. Mas o arrependimento que ele tem não significa que ele não vai cumprir a pena, ele vai cumprir a pena. Mesmo arrependido, ele cumpre a pena. Podemos ver esse exemplo em Davi. Quando Davi ele peca com Betseba, ele mata Urias, ele depois se arrepende, mas o que aconteceu? A consequência do seu pecado veio sobre a sua casa. Quando nós pecamos, trazemos consequências através desse pecado. Quando nos arrependemos, nos curvamos diante de Deus, pedimos perdão, não arrependimento, um remorso, um mero remorso, mas arrependimento sincero. O Senhor nos perdoa, mas teremos consequências. Traremos consequências sobre nós. Toda vez que transgredimos a lei, somos sentenciados à morte. E não havia como escapar da maldição dessa lei, conforme nós falamos antes, na quebra da lei por Adão. E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo Jesus, nós vemos que é Ele que cumpre toda a lei. Ele cumpre a lei, ele se faz culpado por mim e por você. Ele que era justo, não tinha culpa nenhuma, ele carregou sobre ele a nossa culpa. Ele traz sobre ele aquilo que trazia condenação para mim e para você. Adão quebra essa lei, ele é sentenciado à morte, a raça humana é sentenciada à morte, e só havia um modo de nos libertar dessa sentença. Alguém tinha de pagar a pena. E foi para isso que veio Jesus. Foi para isso, para pagar essa pena. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, alguém tinha que pagar essa pena. Só tinha um jeito de sermos libertos dessa maldição da lei, da quebra da lei. E Cristo Jesus, ele foi quem pagou essa pena por mim e por você. Por isso que ao subir na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, na palavra, no linguajar da época, está consumado, tetelestai,
É a palavra jurídica que diz está consumado. Não há mais débito. Não há mais nada que você possa cobrar deles, porque está pago. Cristo, ele pagou essa pena por mim e por você. Por isso devemos nos lembrar sempre por que Cristo sofreu e morreu. Por que Cristo sofreu e morreu? Todas as exigências da lei foram cumpridas por Cristo em nosso favor. Todas. Ele guardou perfeitamente a lei e isso foi creditado em nossa conta. Olha que coisa maravilhosa. Ele cumpriu todas essas exigências, ele guardou perfeitamente a lei. E nós, imperfeitos, temos agora na nossa conta de que está tudo pago. Essa guarda da lei perfeitamente por Cristo agora está acreditado em nós. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê devedores. Ele vê que a conta foi paga. Mas paga por quem? Por Cristo Jesus. O sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. A penalidade da lei foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Sangue precioso. Nossa promissória de dívida foi paga. A nossa nota promissória foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. Agora nós somos amigos de Deus, como disse no início. Temos livre acesso. Tudo isso por quê? Porque Cristo sofreu e morreu. Para que morrêssemos com Ele, vivêssemos para Ele. Para que pudéssemos ter uma vida em abundância. Mas tudo isso pelos méritos dele, somente dele. Se for olhar para cada um de nós, se formos olhar para cada um de nós, veremos que, se fosse por isso, estaríamos condenados. Se não fosse pela graça, pela misericórdia de Deus, estaremos condenados. Último ensinamento. Ensinamento que desse texto de Romanos 6, capítulo 1, verso 1, 14, perdão. Porque Cristo sofreu e morreu para nos capacitar a viver para Ele. Para nos capacitar para viver para Ele. Gálatas, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo morre para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Para Ele. Cristo morre para que nós pudéssemos viver para Ele. Tivéssemos uma vida somente para Ele. Não podemos ter dois senhores. Para entender isso, vamos imaginar uma empresa com dois chefes, dois donos. E cada um tem uma divisão separada. Cada um manda no financeiro, outro manda no administrativo. Eles têm que chegar numa conclusão entre eles, de que um vai mandar só no administrativo, outro no financeiro. E ninguém interfere na sua área. Aí sim, quando um funcionário recebe a ordem de um, logo ele não pode chegar e achar que pode entrar nessa área e mandar também naquele funcionário, porque vai causar o quê? Confusão. Logo, não podemos ter dois senhores. Não tem como obedecermos a dois senhores. Como Cristo diz, ou obedecemos a um e desobedecemos a outro, ou vice-versa. Por isso que quando
Cristo morre, ele morre para que nós vivamos para ele. Não vivamos mais para o pecado. A nossa vida agora tem que ser somente para Cristo, não para o pecado. E quantas vezes nós carregamos o nosso pecado de estimação a tiracolo? Do outro dia eu falei pecado como se fosse aqueles piratas de filme que carregam o papagaio no ombro. Para onde ele vai tem aquele papagaio. E às vezes carregamos o pecado como se fosse um papagaio no nosso ombro. Não queremos nos desfazer. Pecado de estimação. Não tem como vivermos para Cristo e viver para o pecado. Viver para Cristo e viver para o mundo. Ou agradamos a um e desagradamos a outro. Ou agradamos a esse e desagradamos a esse. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, Cristo morreu para que vivêssemos para Ele somente. Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade exclusiva? Porque fomos comprados por sangue, pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso devemos viver um modo digno da nossa fé. Modo digno do Evangelho. Por isso, viva para Cristo. Respire para Cristo. Que toda a sua vida seja para a glória de Cristo. Combata o pecado como se fosse teu inimigo mortal. E assim, o nome de Cristo será glorificado na sua vida. O nome de Cristo será glorificado na sua vida. Por isso, lembre-se sempre. Porque Cristo morreu. Porque Cristo sofreu. Vou recapitular mais uma vez. Para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça. Para que morramos para a lei. E para nos capacitar a viver para Ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que essa palavra produza frutos no seu coração. Costumo sempre falar que a palavra de Deus tem que causar uma tempestade no nosso coração, para que a gente comece a colocar as coisas no lugar. E através do colocar as coisas no lugar, nós passamos a ter uma vida cristã digna do Evangelho, porque a gente começa a ver o que está errado e começa a consertar. E esse é o meu desejo nessa manhã, que a palavra do Senhor cause esse rebuliço no seu coração. Mas um rebuliço santo, para que você possa ver o que precisa ser mudado e ver também o que precisa ser melhorado. E tudo isso por causa de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor viu que precisávamos de alguém para pagar essa lei, pagar essa dívida. O Senhor viu que não tinha ninguém capaz de fazer isso entre nós. E por causa da sua graça e seu amor, o Senhor envia seu único Filho, Jesus Cristo, para que saísse da sua glória, do seu esplendor, descesse até a terra, vivesse entre nós e assim pudesse subir à cruz do Calvário e pagar essa dívida. Muito obrigado por esse amor, Pai. Muito obrigado porque através da morte dele nós morremos para o pecado e também nós passamos a viver uma vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, porque através do sacrifício de Cristo Jesus, do sofrimento, da sua morte, nós morremos também para a lei que nos trazia a condenação. E agora podemos, ó Deus, viver alegres porque agora somos teus amigos. Antes o Senhor olhava para cada um de nós e víamos como inimigo. Mas Cristo Jesus, ao cumprir a lei, ao pagar cabalmente, ele leva sobre ele aquilo que nos trazia condenação. Ele restitui o relacionamento que havia sido quebrado lá no Éden. E agora somos filhos
e amigos do Senhor. Mas te pedimos que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, a viver somente para Cristo. Possamos viver somente para Ele. Que Ele seja o nosso Senhor absoluto. Que possamos, ó Pai, cada dia mais morrer para o pecado e viver para Ti. Morrer para o pecado e viver para Ti. Por isso te peço que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito, venha nos ajudar a cada dia, nos fortalecer na nossa caminhada. E assim, para que possamos glorificar o Teu santo nome em todos os nossos atos. Continue abençoando, Pai, a cada irmão que participou dessa transmissão e continue dando um domingo abençoado a cada um. Essa oração que eu faço no nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. Mais tarde, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Então, peço que você convide seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que talvez esteja triste porque está longe da sua igreja, a sua igreja também não está tendo transmissão. Convide para vir conosco, tá bom? Que o Senhor continue dando um domingo abençoado e nos veremos mais tarde, às 18 horas aqui novamente. Que Deus assim te abençoe e te guarde.